Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série dos personagens. Hoje nós vamos falar sobre o rei Saul. Será, irmãos, que o rei Saul era uma pessoa meio atrapalhada ou uma pessoa inteligente demais? Então vamos ver hoje nesse vídeo, a respeito da vida de Saul. Amém, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a biografia de Saul, que está contida em 1 Samuel capítulo 9 até o capítulo 31. E esses eventos eles estão na ordem cronológica dos acontecimentos da vida de Saul. Então, irmãos, eu vou fazer um resumo de cada capítulo. Não dá para ler todos os versículos, porque senão o vídeo ele fica muito grande. Então, nesse resumo da vida de Saul, a gente vai ver que não tem como deixar de falar um pouco sobre Davi, porque a história de Saul ela está misturada com a história de Davi. Então vamos começar com o capítulo 9 de 1 Samuel. Então Saul, ele nasceu em uma cidade cujo nome não é revelado na palavra do Senhor, na terra ocupada pela tribo de Benjamim, que ficava localizada no centro de Israel. Então o povo dessa tribo era conhecido por sua ferocidade, e por sua habilidade com atiradeiras e arcos. O pai de Saul se chama Quis, ele era um lavrador bem-sucedido, e isto fez com que o povo aceitasse Saul como rei. A Bíblia, irmãos, ela diz que entre os filhos de Israel não havia um homem mais belo que Saul. O pai de Saul ele criava jumentas e elas se perderam, e Quis então ele pediu ajuda a Saul que fosse procurar as jumentas junto com o moço. Então naquela época, irmãos, jumenta era um animal valioso. E o interessante é que a Bíblia ela vai narrar o primeiro episódio de Saul procurando algo que ele não consegue achar. Da mesma forma que Saul estava procurando as jumentas do pai e não consegue achar, da mesma forma o povo de Israel estava procurando um rei. Então Saul, irmãos, ele não conseguindo achar as jumentas, ele quis voltar para casa, mas o moço que estava com ele disse assim: olha, naquela cidade tem um homem de Deus. E quando eles chegam na cidade, Samuel ele saiu ao encontro deles. Por quê? Porque Deus ele já tinha revelado a Samuel um dia antes que ele enviaria um homem da tribo de Benjamim. Então Deus mandou Samuel então ungir Saul como capitão do povo. Por quê? Porque ele iria livrar o povo da mão dos filisteus. Deus disse o seguinte: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então, irmãos, interessante que Samuel ele sabia exatamente com quem estava falando. Já Saul ele não fazia a menor ideia com quem ele estava falando, com a pessoa que iria ungí-lo como rei de Israel. Como no dia anterior Deus já havia dito a Samuel que no dia seguinte lhe mostraria o homem para o reinado, então antes mesmo de Samuel se encontrar com o futuro rei, o profeta ele agiu baseado no que Deus tinha dito para ele. Ele se adiantou e preparou um lugar para Saul à mesa e disse ao cozinheiro para preparar e separar um corte especial de carne, e convidou 30 pessoas. Agora vamos para o capítulo 10. Então nós vimos que no capítulo anterior, nós vimos que Saul foi colocado para se sentar à cabeceira da mesa em um jantar, na presença de 30 cidadãos mais importantes da cidade. Foi oferecido a ele um excelente jantar. Então, irmãos, a impressão que passava é que todo mundo sabia que Saul iria naquele jantar, mas Saul mesmo ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E agora, aqui no capítulo 10, as coisas para Saul, elas ainda estavam meio estranhas. No final do capítulo 9, Samuel levou Saul ao limite da cidade e dispensou o servo para que os dois pudessem ter ali um momento de privacidade. Então Samuel, irmãos, ele tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. O vaso de azeite usado para derramar o óleo sobre a cabeça de Saul foi diferente do chifre de animal também usado por Samuel para poder ungir a Davi. O vaso era algo mais frágil e pequeno
enquanto que o chifre ele era algo mais resistente e tinha capacidade para mais óleo. Então a gente vai ver que na história a gente vai perceber que Saul, da mesma forma que esse vaso, ele era frágil e ele vai se rachar logo logo. Então, irmãos, depois que Saul foi ungido, Samuel ele disse a Saul as seguintes palavras. Eu vou ler aqui 1 Samuel 10, vou ler dos versículos 2 até o 5, que diz assim: Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou os negócios das jumentas, e ainda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Verso 4. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das tuas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então, irmãos, esses versículos aqui que eu acabei de ler, eles falam de 3 eventos que vão acontecer. Nesse último evento, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou junto com os profetas. Então, após a ocorrência citada no verso 5, Saul ele deveria ir para Gilgal e esperar o profeta por 7 dias para novas instruções. Então Saul, irmãos, ele impressionava na aparência e vinha de uma proeminente família benjamita. Quando as pessoas viram Saul junto com os profetas, as pessoas da sua terra natal eles ficaram meio chocadas. Por isso que as pessoas vão dizer, Saul também está entre os profetas. Então, após deixar a companhia dos profetas, Saul ele foi para casa, onde seu tio o interrogou sobre o que ele havia feito, enquanto viajava. E Saul, então, ele fala de forma superficial e não diz que foi ungido rei. Samuel ele reuniu o povo para poder adorar em Mispá para receber o novo rei. Ocorre que Saul não pôde ser encontrado por ninguém. E aí o Senhor disse que o povo o procurasse no meio da bagagem. Não se sabe se foi por timidez ou por medo de encarar os súditos. Samuel ele lembrou o povo que Saul era o homem que o Senhor tinha dado, e logo a seguir ele começou a ensinar o povo a nova forma de governo. Quando Saul voltou para sua casa, foi acompanhado por alguns súditos, entusiastas, mas outros não aceitaram de imediato a liderança de Saul, pois eles constataram que Saul verdadeiramente estava escondido nas bagagens, deixando uma má impressão. Algumas pessoas não estavam prontas para as novas regras de submissão a um rei. Capítulo 11. No capítulo 11 nós vamos ver que Naás, o líder amonita, ele liderou um ataque contra o povo de Israel em Jabes de Gileade. Então ele fez uma proposta ao povo de Israel de que se eles rendessem, Naás deixaria que o povo vivesse, mas teria um castigo. Ele arrancaria o olho direito de todos os homens. Então, irmãos, os líderes de Israel, eles pediram uma semana e foram contar a Saul o que estava acontecendo. Saul então ficou furioso e mandou matar 2 bois e enviou mensageiros a Naás com a carniça dos animais como um aviso caso Naás atacasse Israel, atacasse Israel, Então essa estratégia ela funcionou e os amonitas eles ficaram com medo. Saul então ele reuniu as suas tropas, preparou a emboscada no acampamento inimigo e conquistou a vitória para o seu povo. Saul ele deu a Deus crédito pelo salvamento de Israel, e Samuel aproveitou então esse momento e reuniu o povo para confirmar Saul como rei. Essa vitória de Saul sobre os amonitas, irmãos, foi importante para que o povo pudesse aceitar o reinado de Saul. Capítulo 12. O capítulo 12 ele mostra o discurso de Samuel,
o fim do ministério de Samuel já estava próximo, né? E Samuel ele aproveitou esse discurso para não só mostrar que seu ministério estava no fim, como também passar uma imagem, né, de que tudo estava no controle com o reinado de Saul. Deus então enviou trovões e chuva, e o povo começou a clamar por misericórdia, pois estavam dando conta do pecado, né, que tinham cometido. Então Samuel ele disse aos israelitas para eles fazerem a coisa certa, e aí o Senhor não os rejeitaria. No capítulo 13, então aqui no capítulo 13, Saul ele está no seu segundo ano de reinado, e aí ele vai tropeçar. Então depois do discurso de Samuel, irmãos, tudo parecia estar bem. Saul saiu de uma fazenda familiar para ocupar o cargo de governo da nação. Como o rei, Saul estava no comando militar, político e econômico da nação. Só que tem um problema. Só que o povo ele esperava que Saul fosse também um líder religioso. Então a gente vai ver que dos capítulos 13 até o 15 de 1 Samuel detalham, né, a opção escolhida por Saul e o impacto, né, que a sua escolha teve sobre ele e sobre o seu povo. Então a partir do capítulo 13, irmãos, vai mostrar a guerra contra os filisteus. Saul ele havia organizado um exército permanente de 3.000 homens, divididos em duas tropas. 2.000 homens ficaram com Saul, estacionados em Micmas e Betel, e 1.000 homens ficaram com Jonatas, seu filho, né, em Gibeá. Jonatas ele atacou o posto militar dos filisteus em Gibeá. Nessa ocasião, muitos homens de Saul viraram desertores e eles correram para se esconder nas cavernas e em buracos. Então havia um clima de muito medo, né, por parte do povo, pois os filisteus eram mais numerosos e Saul e seus homens estavam tremendo de medo. Então, irmãos, parece, né, que a situação mencionada lá em 1 Samuel 10, 21 a 22, quando Saul estava escondido nas bagagens, né, estava se repetindo. Na história do rei Saul, nós podemos constatar, irmãos, uma diferença muito grande entre Saul e seu filho Jonatas. Jonatas era uma pessoa corajosa e por causa da sua fé em Deus, ao contrário do pai que é motivado pelo medo. É a típica situação onde nós não podemos usar aquela expressão tal pai, tal filho. Então Saul ele resolve então apresentar um holocausto. Ocorre que sacrifícios e ofertas elas deviam ser apresentadas apenas pelo sumo sacerdote. E esse ato então demonstra uma desobediência à lei de Deus. Saul ele não estava disposto a esperar Samuel, né, até o final do 7º dia. Saul então ele foi impaciente, e ser impaciente é ser tolo, diz a palavra de Deus. Então Saul ele ofereceu 2 sacrifícios. O primeiro, um holocausto, que representava o pagamento pelos pecados, e uma oferta pacífica, né, que representava a ação de graças por uma oração respondida. Na realidade, irmão, Saul ele estava usando 2 rituais como uma espécie de amuleto, né, semelhante à ocasião em que os israelitas eles levaram a Arca da Aliança para a batalha. Então, mais tarde, né, no 7º dia, como prometido, né, Samuel lhe apareceu. Quando o profeta ficou sabendo, Saul deu várias desculpas, né, como: não, foi meu povo que me abandonou. Você ainda não tinha chegado, né? Os filisteus estavam prontos para nos atacar. E a lei, irmãos, a lei dizia que os reis eles deveriam ser submissos aos sacerdotes. Samuel, então, ele repreendeu Saul e mostrou-lhe a tolice, né, que ele havia cometido e anunciou que um novo rei melhor viria. Então Samuel, então, nesse momento, ele se afasta de Saul. O exército de Saul ele foi reduzido e eles tinham apenas ferramentas agrícolas para poderem usar contra os filisteus. Agora no capítulo 14, 1 e 2, que diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. Então, irmão, Saul ele continuava se escondendo. Dessa vez, agora, debaixo de uma romeira ou de uma romanceira. Saul ele havia sido informado de que seu reino estava com os dias contados.
mas ele não sabia quando o seu reino seria extinto. A posição mais nobre na nação, irmãos, era ocupada por um homem medroso, ao contrário do seu filho Jonatas, né, que tinha uma postura proativa. Sob a ameaça de maldição, né, Saul ele dá uma ordem tola ao exército, proibindo que os soldados comessem o que quer que fosse. Os soldados ainda não haviam expulsado os filisteus. Jonatas, então, ele não obedeceu a ordem do rei e comeu o mel de uma colmeia. Mais tarde, naquele dia, né, as tropas expulsaram os filisteus, né, para ainda mais longe. Saul, irmãos, ele fez um voto precipitado de que ninguém poderia comer para vencer os filisteus. E Jonatas provou de um favo de mel. Jonatas disse, né? Olha, meu pai, ele fez um voto de tolo, porque se os israelitas tivessem comido, eles estariam mais fortes. O povo então ficou exausto para a guerra e não teve tanto sucesso. E Saul então ele estava pronto, né, para condenar o seu filho à morte, mas o povo interveio e Jonatas é salvo pelo povo, porque se dependesse de Saul, por causa do voto dele, Jonatas morreria, né? Capítulo 15. Deus falou com Saul, irmãos, por intermédio de Samuel, para atacar os amalequitas. O rei ele não deveria demonstrar misericórdia, deveria matar todos os homens, mulheres, crianças e animais. Entretanto, ao invés de destruir tudo, como Deus tinha ordenado, Saul ele optou por poupar Agag, que era rei dos amalequitas. Ele também poupou os melhores animais. Então, irmãos, a ordem para a destruição total foi uma resposta ao massacre de Amaleque contra os israelitas. Os amalequitas eles foram o primeiro povo a atacar os israelitas após o êxodo. Depois eles atacaram novamente Israel, forçando, né, o povo a voltar para o deserto de Sinai. Então Samuel foi visitar Saul, né? E Saul disse que havia seguido as instruções de Deus. Mas Samuel ele ouviu o barulho das ovelhas e o mugido dos bois. Aí o profeta perguntou pelos animais que estavam ali. E Saul então ele foi repreendido por Samuel. Saul agiu como uma criança e tentou mais uma vez pôr a culpa em outra pessoa, dizendo que foram os outros que trouxeram os despojos. Então Samuel, então, irmãos, ele começou um discurso severo, né? E por fim Saul, aliás, admitiu uma culpa, mas ele não foi sincero. Ele disse que havia pecado porque ele estava com medo do povo e assim pediu perdão e convidou Samuel para uma adoração. O profeta lhe recusou o convite e enquanto Samuel ele se afastava, Saul ele agarrou a barra do manto do profeta e o rasgou. E Saul então ele continuou a implorar e Samuel por fim concordou em ficar. E Samuel então ele termina o serviço e mata Agag. Samuel então deixa Saul e nunca mais volta para vê-lo. Então, irmãos, a desobediência de Saul e a sua rejeição fez com que Saul e o povo poupassem Agag, rei dos amalequitas. E todas as coisas boas, porém todas as coisas sem valor, desprezível, eles destruíram. Eles foram lá, destruíram os amalequitas, mas ele não destruiu o rei, e tudo que era desprezível abriu mão. Mas as coisas boas ele traz, e ele diz que é para sacrificar a Deus. Então aí vem a resposta de Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Capítulo 16. Então, irmãos, pelo fato de que Saul estava sendo reprovado em um teste após o outro, Deus então ele retirou seu favor do rei e se preparou para colocar em cena o homem que escolhera. Em Samuel 16, Deus enviou Samuel aos planaltos de Judá para poder procurar um jovem pastor chamado Davi e ungí-lo como substituto de Saul. Samuel ele lamentava, né, a trágica rebelião de Saul, porque ele mesmo havia ungido Saul, né, num encontro histórico. Então parece, irmãos, que ao longo de todo o reinado de Saul, uma amizade próxima entre o profeta e o rei foi cultivada. Mas Deus fala uma coisa muito séria para Samuel em 1 Samuel 16, versículo 1, que eu vou ler aqui para os irmãos. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, irmãos, o propósito de Deus era unir Israel debaixo de um rei, né? Deus tinha um propósito para com a nação de Israel. Por isso ele deu a Samuel instruções detalhadas, né, sobre o que fazer. Samuel ele tinha temor pela sua vida, porque se essa notícia de ungir um novo rei chegasse aos ouvidos de Saul, Samuel certamente seria morto. Então Deus ele retirou o seu espírito do rei. E esse espaço vazio ele foi preenchido por espíritos malignos. Saul ele estava reinando sem a bênção do favor de Deus. Até os seus servos eles percebiam que ele precisava de um alívio. Lá em 1 Samuel 16, 23 diz assim, ó, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Então, irmão, Saul ele mandou buscar o filho de Jessé, que continuava a cuidar das ovelhas. Quando Davi ele entrou na corte de Saul, o rei sentiu uma afeição instantânea pelo garoto e deu a Davi a posição de seu escudeiro e mandou perguntar a Jessé se ele permitia que Davi permanecesse no palácio. Toda vez que Davi tocava sua harpa para o rei, Saul ele encontrava alívio temporário da sua angústia. Davi tocava diante de Saul, Saul está reinando e o espírito mau perturbava Saul. Saul ele sente alívio enquanto Davi toca e Davi ele já começa a conhecer o palácio e ver como vive o rei. Capítulo 17. Então, irmãos, toda a vida de Saul ela foi assolada, né, pela guerra contra os filisteus. Então, aqui em 1 Samuel 17, então, ele começa mais um confronto entre Israel e os filisteus. Deus ele deu a Israel, irmãos, a terra prometida, mas os israelitas eles nunca expulsaram os habitantes da terra completamente, como Deus, né, havia instruído. Os filisteus era um desses povos, né, que permaneceram. Deus então ele instruiu o povo a não se intimidar. Saul fisicamente, né, se destacava dos demais. Só que no caso dos filisteus, dessa vez ele não escondeu nas bagagens, mas ele se misturou aos soldados que estavam morrendo de medo. 1 Samuel 17, 24 e 25 diz assim, ó, porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então, irmão, Saul ele não deu um passo à frente para poder lutar, mas ele recorreu a uma artimanha para ver se aparecia alguém para lutar no lugar dele. E no caso a gente sabe que surgiu Davi. Aí nos versículos 54 a 57 ainda, né, de 1 Samuel 17, diz assim, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército, de quem é filho este moço Abner? E disse, Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então, irmãos, estranho aqui, né, é que esse questionamento de Saul, por quê? Porque Davi era um músico da corte de Saul. Saul perguntou o nome do pai de Davi. Então é possível que Saul ele tenha passado, aliás, Davi, né, tenha passado um bom tempo da última vez que encontrou Saul, né, e talvez ele esteja com a fisionomia diferente, né, mas é estranho esse questionamento de Saul. Capítulo 18. 1 Samuel 18, 1 diz assim, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Verso 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de Davi.
Então, irmãos, a gente já vê que a partir do dia em que Davi matou Golias, Davi não teve mais sossego. Saul ele não permitiu, né, que Davi voltasse para casa e colocou Davi no seu exército. Enquanto Davi estava tocando a sua música, né, Saul ele tirou uma lança do seu manto e atirou contra Davi, mas Davi se desviou. Por 2 vezes, né, Saul ele tentou atingir Davi com uma lança enquanto ele estava tocando, mas Davi se desviou. Saul, irmãos, ele tinha inveja da amizade de Jonatas e Davi, e além disso, né, ele tinha inveja do cântico das mulheres, porque as mulheres diziam, né, Davi matou 10 milhares e ele só milhares. E esse cântico irritou a Saul. Os planos para matar Davi, irmãos, na sala de música e no campo de batalha foram frustrados. O que Saul faz então? Saul ele oferece a Merabe, sua filha Davi. Se Davi recusasse, estaria o quê? Ofendendo o rei. Mas se a aceitasse, ele iria cair numa armadilha. Davi então ele se posicionou dizendo que a sua posição inferior não se podia juntar à realeza. Então Saul deu a sua filha Merabe a outro homem, no sentido de provocar a raiva a Davi e fazer com que Davi se revoltasse, dando motivo ao rei, né, para poder executar Davi. Saul, irmãos, ele sabia que a sua filha Mical era apaixonada por Davi. Davi outra vez disse a Saul que ele era pobre e tinha baixo status social. Saul então ele deu uma alternativa para Davi para o pagamento do dote. Saul então ele pediu 100 prepúcios de filisteus. A intenção de Saul era que Davi morresse ali na batalha. Capítulo 19. Então, irmãos, primeiro, né, jogou uma lança sobre Davi, né? Saul jogou uma lança sobre Davi que se desviou. Depois ele mandou vários homens armarem uma cilada para Davi em sua própria casa. Mical, a esposa de Davi, ajudou o esposo a escapar pela janela. Saul então ele ordena a Jonatas e seu exército que matem Davi. Em defesa de Davi, Jonatas então convenceu o pai a reconsiderar. Saul então lhe jurou, mas rapidamente ele mudou de ideia. Jonatas ele se colocou ao lado de Davi, avisou Davi do decreto do rei. Ele estava descumprindo uma ordem do rei. E Saul ele já havia falado em matar o filho por um crime menor. Jonatas então ele apela para um bom senso do pai, e a estratégia funcionou e Saul jurou não matar Davi. Mas a inveja, né, voltou a falar mais alto na vida de Saul. Então, irmão, sabendo que Davi estava em Ramá, Saul então ele enviou mensageiros para trazerem Davi. Mas quando eles viram uma escola de profetas, eles começaram a profetizar. Aí mais tarde Saul foi para Ramá e Saul também profetizou. O rei também despiu das suas vestes, né, das suas vestes reais, e deitou-se nu e vulnerável enquanto profetizava em Ramá diante de Samuel. No capítulo 20, nós vamos ver que Davi, ele conhecia Saul, ele sabia que não poderia confiar nele, e Davi então ele foge e encontra Jonatas. Jonatas então ele faz aliança com Davi e Saul ele fica irado. No capítulo 21, nós vamos ver que um dos homens de Saul, chamado Doeg, de Edom, ele estava no tabernáculo espiando a conversa entre Davi e Aimeleque. Ele havia ouvido a discussão sobre o pão da presença, e depois ele ouviu Davi pedir armas ao sacerdote. A única espada disponível, disse Aimeleque, o sacerdote, era de Golias. Então Davi pediu, né? Ele falou para Aimeleque, dê-me então essa espada. Então, com um pão na mão e a espada na outra, Davi então ele foi para Gate. Davi ele foi para Gate, terra natal de Golias, no território do inimigo, na terra dos filisteus. Davi pensou que estaria mais seguro onde os homens de Saul não eram bem-vindos. No capítulo 22, irmãos, Doeg, né, o Edomita, ele contou a Saul que havia visto Davi em Nob e que Aimeleque tinha dado a Davi comida e espada. Saul então ele manda chamar Aimeleque e os sacerdotes e acusa eles de conspiração. Saul então ele ordenou, né, que Aimeleque e todos os sacerdotes, juntos com as famílias dos animais, fossem mortos.
Só que é o seguinte, nenhum dos servos do rei quis obedecer à ordem. Aí por isso Saul ordenou a Doeg que o fizesse. Dessa matança, irmãos, escapa um dos filhos de Aimeleque chamado Abiatar. E Davi, então, ele fica sabendo da matança e acolhe Abiatar. No capítulo 23, Saul ele fica sabendo que Davi estava em Keila, né, e planeja matá-lo. Davi ele descobre os planos de Saul e ora a Deus e pergunta se Saul iria ao encontro dele. Aí Deus responde que sim. Depois Davi pergunta a Deus se os moradores de Keila o entregariam para Saul. E Deus responde que sim. Então Davi foge e Saul é avisado que Davi não está mais em Keila. Davi foge para o deserto de Zif e Saul vai perseguir Davi lá. Depois Davi desceu pelo deserto de Maom e Saul continuou a perseguição a Davi. Saul só parou de perseguir Davi porque ficou sabendo que os filisteus tinham entrado na terra. E aí Saul foi ao encontro dos filisteus. Capítulo 24. Então Saul, irmãos, quase capturou Davi em En-Gedi. Mas Saul parou para descansar na caverna. E Davi e seus homens estavam escondidos bem no fundo daquela mesma caverna e podiam ter matado Saul. Só que, ao invés de matar Saul, Davi lhe cortou uma ponta do manto de Saul, sem que o rei percebesse, e para usar como evidência de que havia estado perto o suficiente para matá-lo, mais o poupou. Quando Saul ele saiu da caverna, Davi o seguiu e chamou, então se curvou diante dele. Davi expôs claramente a sua situação para Saul, falando com humildade, né, e autoridade. Saul então ele demonstrou um remorso aparentemente genuíno, né, mas apesar de temporário. Ele chorou enquanto reconhecia a retidão de Davi e admitiu que sabia que Davi era aquele que Samuel havia dito que o substituiria. Então Davi ele jurou cuidado e bom tratamento do legado familiar de Saul e cada um seguiu o seu caminho. Então, irmãos, no capítulo 25, nesse momento Saul era um rei fracassado, seus dias estavam contados. Deus já havia dito isso a Saul e Saul sabia disso. No capítulo 25 morre o profeta Samuel e Davi foi para o deserto de Parã. No capítulo 26, outra vez os zifeus eles tentam entregar Davi e ele escapa e poupa a vida de Saul. Saul se reconcilia com Davi mais uma vez. Dessa vez Saul disse a verdade. Ele nunca mais buscaria a vida de Davi. O problema é que Davi não sabia disso e por duas vezes, né, havia feito a mesma promessa. No capítulo 27, narra a fuga de Davi da perseguição de Saul e a sua aliança, né, com o rei Aquis dos filisteus. No capítulo 28, irmãos, a gente percebe aqui que nos capítulos anteriores, né, a gente fala menos sobre Saul, mas nesse capítulo 28 o foco volta para Saul. Neste ponto, irmão, Samuel já está morto. Samuel, sem dúvida, desempenhou, né, um papel importante na vida de Saul. Saul agora ele tem de enfrentar mais uma vez os filisteus, e agora parece que eles estão mais fortes e mais assustadores. Samuel já não podia mais ajudá-lo, né, porque Samuel estava morto. Saul não poderia contar com Davi, uma vez que sempre o perseguia, e Deus estava em silêncio. Aí o que Saul faz? Saul ele consulta então uma médium na cidade de Endor. Deus havia claramente, irmãos, proibido essas práticas que eram comumente usadas em outras nações pagãs. Então Saul, irmãos, ele sabia muito bem disso. Afinal, ele também havia expulsado da terra muitos dos médios e dos que consultavam espíritos. Mas como Deus estava em silêncio, ele precisava de forma desesperada de uma palavra de Deus. Então o que aconteceu? Assim ele se disfarçou, foi para Endor para consultar uma das poucas adivinhadoras que ainda existia. Saul assegurou à feiticeira, né, de que nada de mal iria acontecer a ela. E Saul pediu à feiticeira que fizesse aparecer Samuel. A feiticeira ela ficou surpresa, né, com o aparecimento de Samuel, e ela então percebeu que quem estava ali com ela era Saul. Quando Samuel apareceu a Saul, Saul se prostrou em terra. Saul pediu a Samuel instruções, mas ele não recebeu nenhuma garantia nem conselho.
Ao invés disso, ele recebeu uma dura repreensão, né, por sua desobediência no passado e uma notícia do que iria acontecer com Saul. Né? Saul e seus filhos morreriam nas mãos dos filisteus no dia seguinte. Aí o rei ficou apavorado, né, com a notícia, e a feiticeira cuidou dele, preparando para ele uma comida. No capítulo 29, irmãos, os capítulos 29 e 30, a narrativa ela retrocede no passado para poder descrever eventos que ocorreram antes de Samuel ter feito a viagem de noite, né, para se encontrar com a pitonisa. No capítulo 31, né, Saul morre, né? Então, conforme disse Samuel naquela visita à pitonisa, os filisteus lutaram e facilmente derrotaram Israel no vale de Jezreel. Lá eles mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, 3 dos filhos de Saul. Somente Isbosete, que foi um dos filhos que sobreviveu. Os filisteus, eles alcançaram Saul e os arqueiros o atingiram, deixando uma ferida mortal. Saul então ele ficou com medo de ser encontrado vivo e de ser torturado, né? Assim ele pede ao seu escudeiro para matá-lo, mas ele se recusou. Então Saul se jogou contra a própria espada, cometendo suicídio. Os filisteus eles encontraram Saul, cortaram-lhe a cabeça e tiraram suas armas. Os filisteus puseram suas armas no templo da deusa Astarote, penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean e levaram a sua cabeça para o templo de Dagon. O povo de Jabes de Gileade, que viu que Saul resgatou, né, Saul dos amonitas, porque Saul havia resgatado os amonitas 40 anos, então o povo ficou triste com essa situação, né, que os filisteus fizeram com o rei. O povo de Jabes de Gileade viajaram à noite para poder recuperar o corpo de Saul e de seus filhos. O povo de Jabes de Gileade queimou os corpos e enterrou os ossos e então jejuou por 7 dias. E assim, né, nós encerramos aqui a biografia de Saul. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta ou mesmo fazer alguma observação a respeito do vídeo, os irmãos podem usar os comentários. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa biografia, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.